E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer a parte 2 do Clássicos de Natureza porque muita gente me pediu. Vou deixar o link da parte um aqui para você dar uma olhada depois. Resolvi falar só sobre luz, porque nos últimos 3 anos eu achei pelo menos 12 questões sobre o tema, então é importante você saber um pouco. E a minha ideia é que com esse vídeo, você, com os conceitos que eu vou falar um monte de conceito, com esses conceitos você conseguiria fazer essas 12 questões. E aí vai de você querer fazer ou não. Eu não faria amanhã, porque amanhã a ideia é descansar, mas se você ver o vídeo hoje e conseguir fazer, é legal, que você já testa tudo isso. Então bora pro vídeo de hoje. E se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar a notificação. Nesse vídeo eu também vou tentar usar aquela lógica de que os conceitos de natureza se aplicam a tudo, a física, a química, a biologia. E no caso eu vou falar de luz, onda eletromagnética. Se você quiser saber mais dessa visão de que tudo está conectado, você pode dar uma olhada no meu guia de ciência da natureza também. E vamos para os conceitos de hoje. Então eu vou falar sobre transição eletrônica, espectro eletromagnético, dualidade onda-partícula, detecção de luz, retina humana e refração, que são os conceitos que cobram em geral, refração um pouco menos, mas caiu também. E de cara eu queria falar de transição eletrônica, isso é algo que cai sempre. Os elétrons ao redor de um núcleo, em um átomo, eles estão num estado energético. Eventualmente, se chega alguma energia nesse átomo, o elétron muda de estado energético. E uma forma de pensar nisso é mais ou menos como se fosse a gravidade. O elétron tem uma carga negativa e fica girando ao redor do núcleo, e ele tem uma energia potencial, porque ele quer se aproximar do núcleo positivo. Quanto mais distante ele está, maior é a energia. Então, se tem um elétron ao redor de um núcleo e chega uma energia, por exemplo, via onda eletromagnética, ele muda de estado, ele fica no estado mais energético, ele fica um pouco mais distante do núcleo. Mas na natureza, as partículas querem ficar num estado menos energético. Então, eventualmente, fica instável essa posição nova, no estado mais energético, mais distante. E o elétron tem como se fosse um desejo de voltar para o estado menos energético. Como ele tinha uma energia potencial maior, ao voltar para um estado menos energético, ele perde energia. E essa energia vira uma onda eletromagnética. Então, na mesma lógica do vídeo anterior, de a energia é constante. O átomo tem um elétron num estado mais excitado e ele quer ficar num estado menos energético. E eventualmente ele vai para esse estado menos energético. Mas para a energia do sistema ficar constante, ele libera uma onda eletromagnética, que contém energia. E isso já caiu mais de uma vez no Enem. Normalmente a gente aprende em química, mas tudo é a mesma coisa, entendeu? Então você poderia ver em física, você poderia ver em biologia. E o que você precisa saber é, se um elétron vai de uma camada mais externa para interna, ele libera energia. Então ele fica com menos energia e é gerada uma onda eletromagnética, com essa energia que sobrou. O segundo conceito que eu queria falar é o de espectro eletromagnético. Isso também pode te ajudar a resolver muita questão. A luz é uma onda eletromagnética. O que diferencia a luz de outra onda eletromagnética é que, por um acaso, essa onda eletromagnética a gente consegue enxergar. Porque no espectro, ou seja, na variação de frequências que uma onda eletromagnética pode ter, a luz está entre duas frequências que o nosso olho é capaz de captar. Então, o que de cara precisa ficar muito claro para você é que a luz visível, ultravioleta, o sinal de Wi-Fi, a onda de rádio, o raio-x, eles são exatamente a mesma coisa, eles são ondas eletromagnéticas e têm frequências diferentes. E, por um acaso, algumas dessas frequências a gente consegue captar com os nossos olhos. Mas tem animais que conseguem captar outras frequências, tem animais que conseguem enxergar a ultravioleta, tem animais que conseguem enxergar o infravermelho. E aí, então, a diferença entre essas ondas e a luz visível é que ela vai ter uma frequência diferente. Só que a frequência está relacionada ao comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e vice-versa. Quanto maior a frequência, maior a energia. E essas coisas você consegue calcular. Então, por exemplo, se você tiver a frequência de uma onda, o comprimento de onda vai ser inversamente proporcional. Se você tiver a frequência de uma onda, a energia vai ser diretamente proporcional. E a última coisa que eu queria que você soubesse, que ajuda a resolver também, é que o desvio num fenômeno de refração também está vinculado. Quanto maior a frequência, maior o desvio. Então eu coloquei essa tabelinha aqui para você,
que no espectro, se você tiver que em algum momento escolher, o infravermelho é o que vai ter, comparado com o ultravioleta, o infravermelho vai ter uma frequência menor, o infravermelho vai ter uma energia menor, e o infravermelho vai ter um desvio na refração menor. Por isso que eu coloquei o infra antes e o ultra depois. A única coisa que é invertida das coisas que cobram é o comprimento de onda. Então, o ultravioleta vai ser maior em frequência, energia e desvio na refração. Ou índice de refração, se você preferir. E o infravermelho só vai ser maior no comprimento de onda. Outra coisa que você precisa saber sobre a luz é que, por mais estranho que seja, ela é simultaneamente uma partícula e uma onda. Tem fenômenos que você só consegue explicar se você considerar que a luz se comporta como uma partícula. E tem fenômenos que você só consegue explicar se você considerar que ela se comporta como uma onda. E aí eu coloquei aqui que, por exemplo, é mais fácil você falar de energia, frequência, comprimento de onda, quando você está tratando ela como uma onda. Mas é um pouco mais simples você fazer um exercício de espelho, de refração, e até aqueles exercícios de sombra, de que sombra que a luz gera, se você pensar que ela é uma partícula. E aí, quando você pensar que ela é onda, ela é uma onda eletromagnética, e quando você pensar que ela é uma partícula elementar que a gente chama de fóton. Tudo é a mesma coisa. O que é importante saber é que você não pode falar que ela é apenas uma onda ou apenas uma partícula. Ela é simultaneamente os dois. E isso, durante a evolução da ciência, o entendimento, foram teorias conflitantes. Em algum momento alguém achava que ela era uma partícula, em algum momento ela achava que ela era uma onda. E o Enem meio que quer saber isso. Quem falava a favor disso, quem falava contra, e ele vai te dar um textinho. Mas o que você precisa saber é que o que é considerado correto hoje em dia é que ela é simultaneamente os dois. E aqui eu coloquei mais alguns conceitos que amarram tudo, que vão naquela lógica de que eu sempre falo que está tudo conectado, e que é importante você saber, porque o Enem gosta de cobrar como as coisas funcionam, né? Então, você precisa saber como a luz é importante, ou como uma onda eletromagnética é importante. Vários fenômenos do dia a dia, vários fenômenos biológicos ocorrem por causa da luz. Então, aqui o que eu já falei, por exemplo, na retina humana, a luz se torna um impulso elétrico, que aí vai para o seu cérebro e você entende, você consegue enxergar, entre aspas, o seu cérebro constrói uma imagem do que você está vendo, através da luz que chega no seu olho. A fotossíntese é outro fenômeno. A luz solar chega na planta e a energia contida na onda eletromagnética, que a gente chama de luz, é transformada numa... Essa energia, ela ajuda na montagem da molécula de glicose, que vai conter uma energia que eventualmente vai ser usada para outra coisa. Por exemplo, gerar energia através de combustível, ou gerar energia para a gente através da nossa alimentação. Outro fenômeno que cobram é o de fototropismo, que é a capacidade de um ser vivo de ir em direção à luz, de se movimentar em direção à luz. Então, por exemplo, a planta, se ela fica recebendo sempre luz de um lado dela, ela tende a começar a se inclinar para aquele lado. Isso a gente chama de fototropismo. Mas o que está acontecendo com o tempo é que está chegando onda eletromagnética de um lado dela, e essa onda eletromagnética está provocando alguma reação química que faz com que a estrutura dela seja construída de tal forma que ela se incline para um lado. Outro efeito aqui, que é muito importante no nosso dia a dia, é o efeito fotovoltaico, que é basicamente o que eu estou usando agora para gravar esse vídeo. A minha câmera de vídeo está reconhecendo as ondas eletromagnéticas que estão batendo no meu corpo e indo para ela. E ela transforma essas ondas eletromagnéticas em impulsos que variam conforme o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas para formar as cores. Então tudo, e aí gera uma corrente elétrica, gera os bits que vão gerar esse vídeo. Então a luz é um negócio, é o jeito que as coisas se comunicam, é uma forma de comunicação da matéria. Então é importante que você tenha essa noção de como a luz age no dia a dia. Até para relacionar química e física, que é o que eu tenho falado, com biologia. Aí mais um conceito que eu queria falar, da retina humana, que cai o tempo todo. E o que cai basicamente na retina humana é... Na sua retina você tem células que são como antenas de ondas eletromagnéticas. Do mesmo jeito que o seu celular tem uma antena. Tem umas células que chamam cones e bastonetes. Os cones são as células mais cobradas pelo Enem, porque eles reconhecem as cores. E você basicamente, tem variações, mas basicamente o Homo sapiens tem 3 tipos de cones.
Um deles reconhece melhor o verde, um deles reconhece melhor o azul e um deles reconhece melhor o vermelho. E as outras cores são derivadas da junção dessas três informações desses cones. E falar que uma célula reconhece melhor o azul é falar que ela reconhece melhor uma onda eletromagnética com a frequência que a gente considera ser o azul. Porque as cores são as diferentes frequências. Começando no infravermelho, indo para o vermelho, caminhando por todas elas, como se fosse um arco-íris. Então seria vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E depois do violeta chegaria o ultravioleta. E o Enem vai te falar que, sei lá, alguém tem uma mudança genética e não tem um desses cones. E se você perde um desses cones, você tem um problema na hora de enxergar a cor que esse cone atuaria como antena para aquela frequência de onda eletromagnética. Então, se o Enem falar para você que você não tem o cone que reconhece o vermelho, a sua construção do vermelho vai ser pior, porque você não está sabendo se está chegando vermelho ou não em você. Então você vai ter um problema para identificar as cores. E aí o último conceito que eu queria falar, que é raro cair no Enem, mas já caiu uma vez nos últimos 3 anos, é o conceito de refração. O conceito em si é simples, mas tem várias regrinhas que complicam um pouco. O conceito de refração é assim: se a luz muda de meio, ela pode mudar de direção. E o que vai falar para você se muda ou não de direção é o índice de refração. Isso acontece porque os meios têm diferentes densidades. Os meios têm diferentes quantidades de moléculas neles, e essas ondas eletromagnéticas passando por um meio, na hora que mudam de um meio para outro, vão sofrer um desvio. Então aqui é importante saber, se vai de um meio para outro, se o índice de refração é diferente, vai ter esse desvio, então vai mudar a direção. Mas se é uma onda eletromagnética, e nesse caso é melhor se enxergar como se fosse uma partícula, não é melhor você enxergar como se fosse uma onda. Para um tipo de exercício de índice de refração, você entender como se fosse um projétil, uma partícula, é melhor do que uma onda. Se essa partícula está chegando perpendicularmente, ela não muda de direção, por exemplo. Agora, se ela chegar num ângulo muito inclinado, ela vai refletir. Em vez de mudar a direção dela dentro do segundo meio, ela vai refletir para o meio que ela já está. E é por isso que quando você olha para a água, dependendo do jeito que você olha para a água, você consegue ver o que está na sua frente, como se fosse um espelho. E a última coisa que é importante você saber, e isso eu não lembro de ter sido cobrado no Enem, em outros vestibulares é muito comum cobrar, mas talvez te ajude a resolver um outro tipo de exercício, é a lei de Snell, que é a lei que dá para você calcular o ângulo que vai ter o desvio. E a lei, ela normalmente é escrita de outra forma, e eu escrevi aqui do jeito que eu usava para lembrar, que é basicamente assim: você multiplica o índice de refração do primeiro meio com o seno do primeiro meio, o seno em relação à normal. A normal seria perpendicular ao meio. Então você multiplica o índice de refração do meio que está o raio com o seno em relação à normal, e isso vai ser igual à multiplicação do segundo meio, para onde está indo o raio, com o seno que vai ser formado com a normal, depois de passar para o outro meio. Então se ele der 3 dessas informações, você calcula a quarta. Mas no Enem não é muito cobrado, por isso até que eu deixei por último no material. Então é isso. Tentei falar vários conceitos, o suficiente para você resolver as 12 questões. Eu vou deixar as 12 questões na descrição. E se você tiver tempo hoje, você tenta fazer. Amanhã eu já não recomendo, amanhã acho que é melhor você descansar. E com um pouco de sorte com o que eu falei hoje, você conseguiria fazer essas 12 questões, ou pelo menos umas 10 delas. Eu queria fazer esse vídeo porque luz cai muito. 12 questões em 3 anos é muito para um tópico só. Então eu acho que valeu a pena. Se você gosta do meu material, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar a notificação, indicar para os amigos, e obrigado.